Olá pessoal, professor Rafael aqui falando. Hoje eu queria trabalhar com vocês as ferramentas de seleção do Photoshop. Na verdade, eu queria mostrar a diferença dessas três ferramentas. A ferramenta laço, a ferramenta laço poligonal e a ferramenta laço magnético. Na verdade, essas três ferramentas são ferramentas para seleção, ou seja, vamos utilizá-las para selecionar objetos, e há diferença entre uma e outra. E nós vamos ver qual ferramenta se encaixa melhor em determinado tipo de imagem e assim em diante. Tudo bem? Bom, a princípio eu utilizei aqui três imagens para que eu possa utilizar uma ferramenta em cada uma dessas imagens. A primeira, nós temos um barco. O objetivo aqui é eliminar o barco. Eu vou deletar esse barco da foto com o objetivo de manter o restante da imagem, ou seja, as nuvens e água que há em volta do barco vão preencher o buraco, o local deixado pelo barco. Sendo assim, a foto vai ficar bem bacana. Nós vamos excluir esse objeto e dificilmente alguém percebe que houve alguma alteração na imagem. Tudo bem? Bom, então, das três ferramentas de seleção, para esse caso, eu vou utilizar a ferramenta laço. Por que a ferramenta laço e como funciona essa ferramenta? A ferramenta laço, ela permite selecionar exatamente onde eu vou levando o mouse. Isso significa que, se eu errar na minha seleção, eu tenho que voltar, começar tudo de novo, porque senão eu recorto a imagem de maneira errada. Tudo bem? Então, olha o que eu fiz. Eu cliquei próximo ao barco e vim arrastando, levando em volta dele. Ou seja, nesse caso, eu não devo me preocupar em selecionar muito próximo do barco ou selecionar exatamente as linhas aqui do barco, tá certo? Então eu selecionei próximo. Ferramenta legal, ferramenta laço simples. Ao pressionar a tecla Delete no teclado, surgiu uma telinha aqui perguntando o que vamos fazer aí com esse buraco deixado pelo barco. Então a opção sensível a conteúdo eu vou deixá-la ativada com opacidade 100%. Na verdade, a princípio não vou fazer nenhuma alteração. Vou apenas clicar em OK e tá aí, o barco foi embora. A princípio a gente vê uma seleção e aí o pessoal até lembra da imagem anterior e aí fica falando, tem um barco lá atrás, tal. Bom, mas olha o que acontece. Ao utilizar uma outra ferramenta, uma ferramenta de seleção, ao clicar em outra ferramenta, eu consigo remover esse pontilhado. Clicando aqui na tela, removi ele. Na verdade, eu costumo fazer isso muito pelo teclado, Ctrl D de dado, e a seleção vai embora. Então, dessa maneira, a ferramenta laço funcionou muito bem. Perfeito? Bom, vamos para uma segunda foto. Essa segunda foto, eu até poderia fazer a seleção com a ferramenta laço. Porém, olha o meu problema aqui, ó. Como que eu vou passar certinho em volta da flor? Aí o pessoal fala assim, mas e se fizermos igual o barco, selecionar ela próximo, ou seja, não passando em cima, mas selecionando próximo as pétalas? Bom, não é esse o objetivo. A flor aqui, eu quero colorir ela, quero mudar a cor dessa flor. Então a seleção tem que ser perfeita, tem que ser bem próximo mesmo às pétalas. Para isso, eu vou utilizar essa ferramenta chamada laço magnético. O laço magnético, ele permite definir uma frequência. Como que funciona essa frequência?
essa frequência, ó, eu vou deixar a princípio ela bem baixo. Digitei aqui, ó, 10 e dei um Enter. Quando a frequência está baixa, percebam aí, ó, que ao levar o mouse em volta aqui, ó, da flor, os pontinhos ficam distantes um dos outros. E isso acaba dando problema. Olha aqui esta parte aqui, ó, como ficou. Ficou selecionado verde. Não ficou nada legal. Sendo assim, eu pressiono Delete ou ESC mesmo, Escape, né? Escapar, cancelar essa ação e vou trabalhar com uma frequência maior. Qual que seria essa frequência maior? A frequência de 100 pontos. Vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil para fazer a seleção. Vou clicar aqui, ó, na parte vermelha e com a ferramenta laço magnético, esse nome magnético vem do ímã mesmo, ou seja, a ideia de atrair os objetos, igual quando nós aproximamos o ímã de algum metal, o metal gruda no ímã, ou ímã no metal, ela puxa. Então a cor vermelha nesse caso vai puxar aqui o mouse para que eu faça uma seleção bem legal. Então eu vou passando aqui em volta, vou levando o mouse em volta aqui, ó, da flor e vou fazendo esta seleção. Na verdade, quando eu preciso fazer uma tarefinha assim, profissional, algum trabalho que alguém me pediu, algum cliente que eu estou atendendo, o que eu costumo fazer? Eu amplio o máximo esta imagem e aí fica facinho levar em volta aqui, ó, das pétalas, tudo bem? Aí, por que eu não vou fazer isso agora? É lógico que se eu ampliar essa foto, por ela ficar maior, vai levar mais tempo para mim passar em volta das pétalas. E aí o vídeo vai ficar muito extenso, vai demorar muito, não é a intenção, tudo bem? Então, mesmo que eu cometa alguns errinhos aqui, ó, o mouse, na verdade, olha lá, agora fugi demais. Quando isso acontece, nós posicionamos no local em que deveria continuar e através da tecla Delete do teclado nós vamos eliminando os erros. E aí nós continuamos a passar ela onde é necessário. Lembrando que eu dei o primeiro clique do mouse, lá onde eu comecei a seleção da flor, e soltei o botão, ou seja, eu estou apenas levando, opa, aqui eu dei outro erro, lá, delete, eu vou apenas levando o mouse em volta das pétalas. E lá no início, onde tudo começou, assim que eu chegar, olha lá que interessante, o mouse mostra o cursor, na verdade, né? Vocês veem aí a setinha, não o mouse na minha mão, mas o cursor mostra que o caminho está completo, ou seja, o ciclo pode ser fechado. Por isso desta bolinha, né? Esse círculo que aparece no cursor. Então eu vou dar um clique aqui e pronto, ó, a flor está selecionada. Com isso, eu posso utilizar alguns recursos, posso, por exemplo, utilizar a opção de matiz saturação, e esse recurso aqui permite que eu modifique um pouquinho a cor da flor, mas não é nem essa a ideia é só fazer a seleção mesmo, tudo bem? Então tá aí, uma segunda ferramenta de seleção, a ferramenta de seleção laço magnético. E por fim, eu deixei aqui, ó, o laço poligonal. O laço poligonal, eu conheço pessoas que trabalham com o Photoshop e pouco utiliza esse laço poligonal, porque tem muita prática no laço comum, ou quando precisa fazer algo rápido utiliza laço magnético, utiliza outras formas de seleção, mas assim, para mim, é uma ferramenta que eu uso com bastante frequência também, direto eu tenho utilizado ela, principalmente em contornos dos olhos ou até mesmo da boca das pessoas, como nós vamos fazer aí, aplicar maquiagem num rosto feminino. Então, para poder selecionar os lábios certinho, eu costumo utilizar essa ferramenta
o laço poligonal. Qual que é a diferença dele? A diferença dele funciona assim. Na verdade, eu vou ampliar bastante essa imagem aqui, ó. Vou utilizar as teclas Ctrl e o sinalzinho de mais, até porque eu não preciso fazer nos dois olhos. Eu vou deixar apenas um dos olhos aparecendo. E essa seleção agora, eu vou fazer assim. Eu vou dar um clique aqui, ó, no cantinho do olho. Por eu ter clicado, ele ficou marcado, ó, onde eu levar o mouse agora, aparece uma linha acompanhando aqui o cursor. Qual que é a ideia? A ideia é que eu vá levando em volta aqui, ó, do olho, e toda vez que eu quero fazer uma curva, ou seja, quero mudar a direção, eu dou um clique, certo? Olha lá, vou clicando então aos poucos em volta dos olhos. Aí o pessoal fala, mas essa ferramenta das três é a mais difícil. Por que utilizar ela? Bom, vamos ver assim. Fechei o ciclo, tenho o olho todinho selecionado aqui. Também poderia utilizar recursos aí para modificar a cor. Poderia ser a cor seletiva, o matiz saturação. Isso é coisa que nós vamos trabalhar aí em outra aula. Mas aí, ó, eu consigo mudar a cor dos olhos, tudo bem? Bom, por que essa ferramenta eu dei preferência a ela do que do laço magnético? Vamos ver o porquê? Eu vou tirar a seleção aqui e no laço magnético, a princípio ele funciona muito bem. A princípio ele vai legal. Porém, quando chega nessa parte aqui, ó, nós temos os cílios, temos também o olho e assim, muitas vezes esta parte que mistura aqui, ó, o preto com o azul, o olho claro aqui, ó, acaba dando problema. Nesse olho, nesse exemplo que eu peguei, eu até consegui passar bem, ó, não ficou ruim não a seleção. Mas muitas vezes os cílios e aqui a parte mais escura do olho acaba se juntando. E aí eu não consigo passar o mouse ali por esta parte, certo? Ele entende que a cor é diferente, ele fica dando aqueles pulos e complica um pouquinho mais, tudo bem? Bom, então tá aí três ferramentas de seleção. A ferramenta laço poligonal, que é essa que utilizamos no olho, e laço magnético, laço magnético, que foi utilizado aqui na flor, tudo bem? Pessoal, apesar dos recursos que eu utilizei ter sido três recursos bem simples, apagou o barco, mudou a cor da flor, alterou a cor dos olhos e o olho nem ficou legal, não ficou muito realista, dá para ver que o olho é falso. O objetivo não foi esse. O objetivo foi mostrar as ferramentas de seleção. Isso porque quando nós vamos alterar alguns objetos, algumas imagens, nós precisamos mostrar qual é a parte que vamos alterar. Então, há a necessidade da seleção. Exemplo, nós temos um carro que vai ser publicado aí para venda. Aí há o costume de escondermos a placa do veículo. Então nós vamos desfocar a imagem. Mas vai desfocar o veículo todo, o carro todo? Aí as pessoas não conseguem ver o estado do carro, se ele está bonito, não dá para entender muitas vezes nem de que carro estamos falando. Então, qual que é o objetivo? Seleciona a placa do veículo, usa um desfoque, deixa a imagem toda bonita, toda perfeita e só a placa do veículo escondida, tudo bem? Esse é mais um exemplo aí das utilidades da seleção. Então, durante o curso de Photoshop, durante o curso de informática, há a necessidade de fazer uma seleção bem bacana. Nós vamos praticar muito isso durante o curso todo, tudo bem? Gente, esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Até a próxima, hein?